Olá, tudo bem? Wander Guerreiro novamente aqui com vocês. Prazer estar falando com todos, mesmo que à distância. Imaginando você que esteja aí me vendo, me ouvindo, espero que nós possamos chegar a boas reflexões juntos. E para começar o ano, já que estamos no início de 2021, com uma boa perspectiva, com conhecimento, com algum lenitivo, alguma esperança, para que possamos seguir um pouco melhor, né? Visto que virou o ano, os desafios ainda continuam, tanto os nossos como os mundiais, especialmente com esta pandemia. E vamos perceber aqui, através de algum ensinamento de Jesus, como nós podemos lidar com essas circunstâncias, né? Batendo um papo aqui com outras pessoas, conversando, pensando, meu Deus, eu pensei, o que nós poderíamos falar? E aí eu comecei a pensar o seguinte, o que eu precisaria, me veio uma pergunta na cabeça, o que nós precisamos para começar 2021 bem? O que nós precisamos para superar nossas dificuldades e nossos desafios? Lidar com esse mundo também cheio de desafios. Diante de um cenário que nós viemos de 2020, com perdas, dúvidas, com anseios, alguns tiveram perdas significativas de trabalho, de saúde, de pessoas queridas, outros os seus problemas parecem que pioraram um pouco. Na verdade, a pandemia trouxe aí pra gente, com o isolamento social, com o convívio maior com as pessoas. Geralmente nossos problemas estão associados a pessoas, né? Primeiro nós mesmos como pessoas e também com outros. Então parece que agravou algumas relações, parece que corrigiu outras, cada um com a sua história. Mas no geral ainda temos algumas dificuldades. Poucos de nós passaram ilesos, sem nenhum tipo de consequência em função da pandemia. Se isso aconteceu com você, graças a Deus, aproveite, mantenha-se seguro, mantenha-se firme, não se acomode. Mas para aqueles outros que tiverem alguma dificuldade, ainda estão com medo do que possa vir, esse é o nosso bate-papo de hoje, tá? E pensando sobre o que conversar, lógico, buscando numa fonte, na nossa melhor fonte, segundo o livro dos Espíritos, qual é o Espírito de maior referência para nós, e eles disseram, vê de Jesus. Então, como somos uma doutrina cristã, vamos buscar em Jesus alguma coisa que nos traga lenitivo. Diante de tantos ensinamentos, eu fiquei buscando no ensinamento de Jesus e fazendo essa pergunta: o que nós precisamos? O que nós precisamos? Quando a gente ouve palestras, discursos evangélicos no geral, infelizmente, vários deles colocam a nossa condição humana numa condição de quem está devendo alguma coisa para resgatar alguma coisa, que nós somos errados, somos pecadores, somos egoístas, orgulhosos. Isso, eu particularmente estou careca de saber, né? E vocês também devem estar cientes disso. Talvez muitos de nós não tão conscientes quanto deveriam, né? Se ainda temos tanta vaidade, tanta arrogância, tanta prepotência e disputa, talvez porque nós não acordamos para a nossa condição espiritual ainda, que ainda tem muitas dificuldades de superar. Porém, muitas virtudes já conquistadas. Que esse é o ponto que eu queria pegar hoje. Porque a gente imagina logo que só vou ser feliz, melhorar a minha vida quando eu superar o egoísmo, o orgulho, a vaidade dentro de mim. Superar a sensualidade dentro de mim. E não é isso. Tudo isso pode nos atrapalhar de alguma forma? Pode. Faz parte de nós. Talvez não estamos usando direito. Talvez não seja o caso de extirpar. Talvez seja o caso de transformar e usar de maneira educada. E educação se consegue com conhecimento e com prática. E com auto-perdão. Então, o que nós precisamos então, Wander? Nós precisamos das nossas virtudes. É disso que nós precisamos. Eu estou praticamente colocando a palestra do final para o começo, porque todo o desenrolar dela vai ser isso. Precisamos trabalhar as nossas virtudes, pegar tudo isso que nós somos, algum potencial que nós tenhamos, seja ele qual for, e colocar em prática. É isso que vai nos salvar. É isso que vai nos manter em pé. E na medida que vamos desenvolvendo nossos talentos, nossas potencialidades, vamos também lançando mais luz sobre os nossos defeitos e dificuldades. Porque se eu não adquirir conhecimento, se eu não começar a viver, experienciar, eu não vou trazer luz para minhas dificuldades. Se eu ficar sentado no sofá, ou fechado no meu mundinho, trancado, apenas me lamentando, apenas apontando o dedo para mim mesmo, para meus defeitos e para os defeitos dos outros, isso não vai levar a nada. Para mudar, precisamos de ação e de atitude. E Jesus provou isso muitas vezes. A parábola dos talentos é uma parábola interessante para a gente usar nesse bate-papo desse ano.
dessa nova oportunidade. Por quê? Vamos entender primeiro o contexto. A parábola dos talentos está em Mateus, aqui eu vou usar como referência Mateus 25. E de Mateus 24 para frente, Jesus, praticamente ele descreve a fase final de Jesus, onde ele começa a fazer as críticas abertamente ao contexto social, as críticas aos fariseus, onde ele está sendo até muito duro e enfático com Jesus. E também já está instruindo os seus discípulos para que eles como que eles vão ter que se portar na sua ausência, que Jesus já sabia que ia ser crucificado, já sabia que ia partir dali, né? Como que eles deveriam se comportar? Então ele começou a falar, o reino dos céus é semelhante a isso, semelhante àquilo. Antes da parábola dos talentos, ele fala a parábola das 10 virgens, que coloca lá, né? 10 virgens saíram à procura do esposo, 5 levaram candelabro com óleo e 5 não levaram, que as 5 sábias e as 5 imprudentes. E aí ele fala mais ou menos assim, as 5 imprudentes no meio do caminho, o fogo delas apaga e vão pedir óleo emprestado para as outras. E as outras falam, não, compram, corram atrás do óleo, que vocês deveriam ter visto isso antes, né? E aí elas vão comprar o óleo e chegam correndo atrasado, e quando chegam não encontram mais o seu senhor. Ou seja, perderam a oportunidade por conta da negligência. Deus manda, mas Deus não perdoa, Deus não dá nova chance. Sim, Ele dá, mas aquela oportunidade em si se foi. Poderíamos ter outras, não sabemos quando, mas aquela em si se foi. É duro, é difícil, mas é verdade. Precisamos encarar, se queremos evoluir, precisamos encarar os fatos da forma como eles são, né? Não adianta nós florearmos e tentarmos arrumar justificativas e tentarmos arrumar aqui desculpas para aquilo que aconteceu. Aconteceu, erramos. Da próxima vez, as 5 virgens tolas vão procurar o óleo antes, até que o próximo noivo apareça, no próximo esposo apareça. Então, nesse contexto que a parábola dos talentos nasceu. Depois disso, Jesus passa alguns sermões e começa a parábola dos talentos. E vamos decompor a parábola para a gente entender um pouco melhor. Então a parábola começa assim: e também será, né, o reino dos céus, e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Vejam que interessante isso. Esse senhor distribuiu talentos, um senhor riquíssimo. Ele ia viajar e distribuiu talentos a 3 servos. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a sua capacidade. Ou seja, é um senhor inteligente, conhecia a sua equipe, conhecia as pessoas que trabalhavam com ele, e foi justo, deu a cada um segundo a sua condição. Trazendo para a nossa vida real, por que nós temos tantas diferenças sociais, diferenças intelectuais, pessoas em diversas posições? Algumas estão em posições, talvez, como uma forma de conquistar não muito honesta, né, ou não muito real, ou seja, estão assumindo postos mais por vaidade, por orgulho, do que por politicagem, do que por capacidade. Mas muitos outros estão onde estão e mostrando, dando real condição e prova daquilo que tem capacidade de fazer e dando frutos para isso. Então vejam, cada um está na condição que precisa estar. Essa é a parábola fala. E se Deus, como grande Senhor, sabe disso. E a parábola continua, diz o seguinte: em seguida, o Senhor partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro de seu senhor. Veja o tamanho da responsabilidade que foi dada a eles. 1 talento, na época, equivalia a 6.000 denários. 1 denário era o dinheiro da época. Geralmente o trabalhador comum recebia 1 denário por dia. Então cada talento representava 6.000 denários. Era muito mais que o salário de um ano inteiro de um trabalhador comum. Mesmo 1 denário já era algo muito importante. Então a quantidade aqui em questão, independente da quantidade ser distribuída não equitativamente, mas de acordo com a condição de cada um, independente disso, cada uma delas era importante. De 5, 2, 1 era muito importante, não é? Então eles saíram assim. Esse senhor mostrou inteligência e liderança. O que um verdadeiro líder inteligente
faz? Ele cria oportunidades para que as pessoas desenvolvam e cresçam. Quantas empresas, instituições religiosas, famílias ainda estão sob a égide da arrogância das pessoas que estão à frente delas? Em vez de distribuir responsabilidades, fica um briga, um jogo de empurra-empurra de quem manda mais, ou aqui quem manda sou eu, determinando como as pessoas têm que fazer exatamente daquela forma, não dando espaço para a criatividade, não dando espaço para as pessoas manifestem quem elas são, e também não dando espaço para que as pessoas errem. Que somente através do erro é que nós vamos conseguir, errando e acertando, vamos conseguir evoluir. Esse chefe foi fantástico, esse senhor foi estupendo, deu às pessoas oportunidade. A maior prova de amor que nós podemos dar a alguém não é perdão, não é compaixão, a primeira de todas é a oportunidade. Será que Deus nos perdoa? Aí pasmem, Ele não nos perdoa, porque o perdão ainda é uma condição nossa, da nossa vaidade e arrogância, que se sente ofendido por alguma coisa. Deus, na sua infinita superioridade, jamais vai se sentir ofendido por algo que a gente fizer. Nós somos crianças espirituais aos olhos dele. Você se ofende com uma criança de 4 anos que derruba alguma coisa? Se você se ofende, olha, tome cuidado. Porque a gente não sabe então quem é criança nessa história. Mas uma criança de 4 anos quebrou, caiu, está aprendendo a comer, deixou cair no chão. Deus nos vê mais ou menos assim, como na nossa infância espiritual. Já evoluímos muito, né? A partir do momento que temos livre-arbítrio, já mostra aí uma grande confiança de Deus em nós, um livre-arbítrio na condição de espírito, mas ainda temos muito que evoluir, muito que aprender, né? Só ver de Jesus, aí já mostra o quanto que a gente tem que evoluir e aprender, né? Então vamos lá, seguindo a parábola. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Tem alguns pontos interessantes aqui. Vejam. Primeiro, o Senhor ficou alegre com os 2 igualmente. Ele poderia ter ficado mais alegre com aquele que produziu mais? Ele falou a mesma coisa para os 2. Os 2 vão entrar na alegria dele. Os 2 produziram em condições diferentes, em volumes diferentes, mas o Senhor ficou contente da mesma forma. Ou seja, esse Senhor não estava fazendo distinção da quantidade, mas sim da qualidade, do empenho, da tarefa que foi confiada. Se foi com 5, com 2 talentos, não importa. Todos eles cumpriram aquilo que foi determinado para eles na condição deles. Quantos de nós ainda está na condição que está e ainda não entendeu o propósito da vida para si mesmo? Procurando aí em pessoas, circunstâncias, em missões mirabolosas, sonhando com grandes missões. Eu quero montar um orfanato, eu quero montar um asilo, eu quero fundar um centro espírita, eu quero, achando que são essas coisas aparentemente grandes que vão trazer para nós evolução, respeito e visibilidade. Onde muitas vezes o que Deus confiou para nós é uma família, um marido, uma esposa, filhos, uma posição de trabalho, uma condição física facilitada ou não, com algumas dificuldades para lidar, um bairro para poder morar, pessoas para conviver. E a nossa missão talvez justamente pode estar aí, convivendo com essas pessoas, perdoando-as, ajudando-as, sendo caridoso com elas, sendo compassivo, estando presente na vida delas, dividindo com elas momentos de alegria e de tristeza, compartilhando do que tem de conhecimento, de saúde, de condição, ou seja, dentro do nosso contexto. Porque, como diz a parábola, quem não é no pouco, não é no muito. Antes de pensar em grandes missões, pensem o que você está fazendo das condições das missões que lhe foram conferidas hoje. Sua família, sua saúde, seu trabalho. Pensemos. Outra questão interessante aqui é que os servos pegaram todos os talentos que conseguiram multiplicar e devolveram para o Senhor. Não pediram de volta, não pediram nada em troca, devolveram integralmente, não exigiram comissão. Eles vão lá e entregam para o Senhor. Ou seja, o que isso quer dizer, esse trecho da parábola? Que nós,
O que nós vamos deixar aqui é o resultado das nossas ações, o resultado daquilo que nós fomos. Tudo à nossa volta vai girar em torno daquilo que nós estamos fazendo, não do que apenas o outro vai fazer. Então, tudo que eu faço para fora de mim, todos os resultados das minhas ações, tem que agregar valor para o outro, para mim e para o outro. Porque se estiver agregando valor só para mim, não tem finalidade, não tem porquê, né? Pode ser que, e é bom que gere valor para mim, óbvio que é bom que gere valor para mim, né? Mas tem que agregar alguma coisa para o outro. Se eu cuidar bem de mim, só de mim, vai ser um grande favor, pode ter certeza disso. A pessoa que cuida bem dela, ela não enche o saco de ninguém, ela não incomoda ninguém, ela não é um peso na vida de ninguém, ela não está atrapalhando a evolução de ninguém, espezinhando ninguém. Se cada um de nós cuidar bem de nós mesmos, repetindo, já vai ser um grande favor que a gente faz à humanidade. Que dirá então se a gente puder estender isso para o próximo? Se eu cuido só de mim e faço coisas só por mim, legal, ótimo. Só que aí, em questão de evolução, eu vou ter evoluído talvez muito pouco. Ou, de repente, eu não vou conseguir testar exatamente qual é o meu grau de evolução. Como é que eu testo o meu grau de evolução? Na minha relação com o outro, na minha relação com o mundo. Eu não testo o grau de evolução pelo número de livros que eu li, pelo número de palestras que eu dei, pelo número de espíritos que eu atendi na sessão mediúnica. Eu não meço a minha evolução dentro do centro espírita. Eu meço a minha evolução quando eu saio para a vida de convivência, de relação, e ali, diante da forma como eu me sinto e da forma como as coisas acontecem e eu reajo, eu vou me conhecendo. E eu vou agindo. Aí sim eu posso medir a minha evolução. Tá certo? Então vamos lá. Essas pessoas foram lá e deram totalmente o resultado do trabalho delas. Agregaram valor para esse senhor, né? Devolveram para ele os talentos. Pensemos em nós enquanto seres humanos, a nível de reencarnação. Estamos aqui, reencarnamos com algumas missões, tarefas definidas, outras nem tanto assim. Estamos aqui também nos desenvolvendo pelo nosso livre-arbítrio. E aí estamos fazendo o que com as tarefas, com as pessoas e com as tarefas e missões que nos foram concedidas? Estamos agregando valor? As pessoas à nossa volta percebem a importância que nós temos para elas? As pessoas à nossa volta percebem o trabalho que nós oferecemos para elas? Quando eu falo perceber, não é agradecer, não é vir aqui, olha que importante que você está fazendo, obrigado, não é isso. Mas é perceptível. A dona de casa é perceptível quando ela cuida da roupa dos filhos, que os filhos vão buscar a roupa e a roupa está lá, que o marido, os filhos buscam a comida no fogão e a comida está lá. No trabalho, é perceptível que o seu trabalho gerou resultado para a sua equipe, para os seus amigos, para a sua empresa. No centro espírita, é perceptível que a sua ação gerou resultado, o chão estava sujo, você limpou e depois todo mundo chegou e o chão estava limpo, as cadeiras estavam arrumadas depois de uma certa bagunça. Ou seja, a sua ação gerou alguma transformação fora? Gerou alguma transformação? Aquela pessoa que estava triste, deprimida, você conversou, você abraçou, ela saiu melhor. Aquela pessoa que chegou brava, toda cheia de razão, cheia de direito, você conversou com ela, botou as coisas no lugar e ela saiu de lá pensando pelo menos um pouquinho melhor na vida. Ou seja, seu resultado gerou alguma ação? Não, sua ação gerou algum resultado? Resultado que eu digo, repetindo, não é agradecimento. É de fato você ter visto que alguma coisa aconteceu ali. Como Jesus fazia. Ele curava, ele dizia, ele via o resultado. Muitos voltavam, agradeciam, outros não, mas o resultado era visível. Quais são os resultados que as suas ações têm trazido? Porque assim, não existe essa questão de castigo e recompensa. É lei de ação e reação, causa e efeito. Se a nossa vida está boa, é porque alguma coisa de bom nós estamos fazendo para que ela se mantenha assim. Se a nossa vida não está tão boa, é porque alguma coisa nós estamos deixando de fazer ou estamos fazendo equivocadamente, que a nossa vida está dessa forma. Não existe mágica, não existe milagre ou resgate de vidas passadas. Sim, existem situações que trazemos de outras vidas, com a qual vamos continuando para evoluir e para nos acertar. Mas segundo André Luiz, no livro Missionários da Luz, 90% do que a gente vive é dessa vida mesmo. Apenas 10% é da outra. Ou seja, será que não tem alguma coisa estranha acontecendo? Será que tudo é resgate de vida passada? Tudo é problema reencarnatório?
Se eu pego o meu carro agora, alcoolizado, bato no poste ou atropelo alguém, será que estava no meu plano reencarnatório? Ou foi negligência? Se eu não cuido, se eu descuido da minha saúde, passo a comer exageradamente, beber exageradamente, né, viver no sedentarismo, adquiro uma doença, uma diabetes, um colesterol, será que está no meu plano reencarnatório? Pensemos. E aí, qual a atitude desses servos mostra também o seguinte: eles eles cumpriram exatamente aquilo que eles se propuseram. Eles cumpriram exatamente aquilo que se propuseram. Então veja, quantos de nós estamos em situações hoje que nós nos colocamos e nos propusemos a fazer? E estamos reclamando dessas mesmas situações. Fui lá, assinei aquele contrato de trabalho. Estava desempregado, abri uma porta de trabalho e entrei para esse trabalho. Passou pouco tempo, estou reclamando do salário, reclamando do horário, reclamando da distância, reclamando do chefe, reclamando dos colegas, reclamando de tudo. Casei. Escolhi aquela pessoa. Se foi avisado ou não se era uma boa pessoa, não importa. Eu escolhi aquela pessoa, me relacionei com ela e casei com ela. Eu assumi um compromisso com ela. E hoje essa pessoa não me faz feliz, a pessoa tem um monte de problemas, tem um monte de defeitos, que pode ser até reais mesmo. Mas eu me propus uma relação com ela. Se eu não enxerguei antes, eu deveria ter visto para tomar uma decisão melhor, né? Não vem com aquela história, pelo amor de Deus, de que os espíritos colocam um tampo de visão nos namoros para que as pessoas não possam ver os defeitos reais das outras. Mentira! Pode até ser um caso muito outro específico, mas na maioria nós nos relacionamos e sabemos quem são as pessoas. Mas criamos uma expectativa que nós vamos mudar alguém. E na verdade não é assim que funciona. Nós influenciamos a mudança das pessoas, não mudamos ninguém. As pessoas mudam quando elas querem. O máximo que nós podemos fazer é influenciar com palavras e especialmente com o nosso exemplo. Se eu tive filhos, por mais que estivesse no plano reencarnatório, vier aquele tipo de espírito, com aquele tipo de personalidade, com aquela característica, eu me propus a ter aquele filho. Eu poderia ter escolhido não ter tido. Uma vez que ele está aqui, preciso cuidar e amar e caminhar com ele. Percebe? Então vejam, nós nos colocamos em todas as situações que estamos vivendo. E por que elas não estão dando certo? Talvez não seja responsabilidade nossa, talvez estamos fazendo o melhor que nós podemos. Talvez estejamos fazendo o melhor que nossa condição permite e ainda assim não estamos tendo resultado. Então aí sim é hora de parar e rever. Se eu estou fazendo tudo o que eu deveria nessa circunstância, nessa situação, e não está tendo o retorno que eu espero, ou eu ainda não estou fazendo o que devo fazer, ou eu não estou enxergando alguma coisa, preciso de ajuda, preciso de conselho, preciso adquirir conhecimento para lidar com essa situação que pode ser nova, ou então eu posso estar equivocado em alguma visão, ou se eu tenho uma consciência tranquila que eu fiz tudo o que poderia, e essa circunstância não está me permitindo evoluir mais dentro dela, aí sim é o momento que eu tenho que olhar para ela e falar, e desistir se for o caso. Seja qual situação for. Seja qual situação for. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que ficar nas relações, nas situações, até o momento que elas não atrapalhem nossa evolução. Uma vez que atrapalham, elas não servem mais. Eu trabalho com dependente de químico, por exemplo, o dependente de químico que quer parar de usar droga, ele vai ter que abandonar os locais antigos, ele vai ter que abandonar as velhas amizades, ele vai ter que abandonar certos locais que ele convivia. Por quê? Se ele quer se manter sóbrio, quer uma vida diferente, aquele local, aquelas circunstâncias, aquelas pessoas não vão servir para a evolução dele. Aquelas pessoas não estão erradas, estão vivendo o momento delas. Eu aqui estou aqui precisando de um momento diferente. Não adianta eu querer brigar com eles, convencê-los de que eles têm que parar de usar droga. Se eu quero parar, eu preciso, como dizer, caçar outros rumos. Percebem? E a nossa vida funciona dessa forma. Pessoas já não tivemos que deixar para trás. E talvez até outras pessoas tiveram que nos deixar para trás em algum momento. Quantas pessoas a gente pode não ter reencontrado na vida e falado, puxa vida, naquela época eu não tinha condições de conversar com você. Hoje você está diferente, hoje eu posso falar para você. Mas por que você não me falou antes, fulano? Porque antes você não tinha condições de ouvir. Antes você não tinha condições de entender. Por isso que Jesus falava em parábolas. Porque as pessoas daquela época não tinham condições de entender de maneira tão direta, interpretar de maneira tão direta quanto a gente tem condições de fazer hoje, né? E ainda temos dificuldade. Então vejamos, vamos caminhando para o final.
Por fim, veio que tinha recebido um talento e disse, falamos dos dois que entregaram seus talentos, agora faltou o terceiro. Por fim veio que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi meu talento no chão. Veja, está aqui o que lhe pertence. Primeiro, algumas características dessa pessoa aqui. Esse cara parece muito com a gente. Eu não estou aqui enaltecendo nossos defeitos e batendo neles, muito pelo contrário, mas sendo realista. O terceiro servo, ele parece muito conosco. Em alguns momentos, alguns de nós se rende à preguiça, à zona de conforto, à reclamação, né? Ou então, e não faz o que deveria. Ou então usa o artifício que o nosso amigo ele utilizou. O que ele fez com o Senhor? Como eu sei que você é severo, que planta, que colhe onde não planta, blá blá blá. Ele quis transferir a responsabilidade dele não ter investido, o medo dele, com base no comportamento do Senhor. Falou, olha, como você é assim, eu não tive coragem de fazer. Eu não tive medo, porque você é assim. Colocando a responsabilidade no outro. E quantos de nós, hoje, se julga infeliz ou incapacitado de fazer alguma coisa, porque coloca as pessoas em torno de si como peso? Não, Wander, você não sabe a família. Você fala isso porque você não sabe a família que eu tenho. Olha, eu faço evangelho, eu tomo água fluida, eu tomo passe, eu boto o nome deles na caixinha de vibração. Não adianta, aquele povo não quer saber de nada. Aquele povo, meu Deus, olha, você não tem noção de como que é aquele pessoal. Meus filhos, nossa, meu marido, minha esposa, meu Deus. Mas meu irmão, no trabalho. Ah, no trabalho eu não tenho reconhecimento. Meu chefe não me reconhece, eu não tenho o devido valor. Sabe? Eu trabalho porque eu preciso pagar as contas. Pagar as contas. Eu não vou nem colocar no plural, que eu ouço muito assim, pagar as contas, né? E por isso que mas então qual é a finalidade da sua vida? A gente vai levando aí e com fé em Deus que as coisas melhorem. Ainda coloca Deus na jogada, né? Com fé em Deus que as coisas melhorem. Que bom que ainda tem alguma coisa de fé ou de Deus em si para poder amenizar tudo isso. Mas na verdade, quantos de nós está, como eu falei lá atrás, colocando o outro com peso porque ainda não admitiu e não tomou para si a responsabilidade? Está esperando a responsabilidade dos outros. Está esperando que o outro vos sirva. Como os discípulos diziam, Jesus, quem de nós vai ser o maior? Pergunta bem vaidosa, inclusive, prepotente. E Jesus grandemente disse, quem quer ser o maior seja o servidor de todos. Eu estou servindo alguém hoje ou estou esperando ser servido? Mas servir, como diz o filósofo Humberto Holden, servir sem servilismo. Tá? Servir no seguinte sentido aqui, servir com o quê? Com o seu dever. Isto é meu dever. Meu dever para com você. Eu estou cumprindo. Cumpra o seu. Eu cuido da minha responsabilidade e você cuida da sua. Nós temos que estabelecer esse limite. O que é o nosso dever e o que é do outro. Aquele negócio de carregar todo mundo nas costas, dizer que como todo ninguém faz, então eu faço, isso não é servir. Isso é personalismo, perfeccionismo. Né, e orgulho, né, de querer achar que as pessoas não têm condições de fazer. E isso sobrecarrega. Pessoas assim, geralmente sentem muita dor nas costas, dor nas articulações, o corpo somatiza. Né? E são tidas como pessoas sofredoras. Muita gente ainda olha e fala, coitado daquela pessoa. De fato, alguns espíritos vieram com missões dificílimas, com pessoas complicadas. E elas têm que cuidar e acompanhar, mas mesmo essas pessoas nessa condição, vejam, pela lei de reencarnação, de acordo com os princípios da doutrina, é uma escolha que ela fez por algum motivo. E pode ter total livre-arbítrio de sair dela quando quiser. E aí você pergunta assim, Wander, mas é muito sofrimento. Quanto tempo vai durar o sofrimento? Quanto tempo dura um sofrimento? O sofrimento ele dura na medida que eu aprendo a lição que está ali. Quando eu entender a lição que está ali, o sofrimento acaba. Não significa que a situação vai acabar. Esse que é o grande truque da questão. A situação não pode não acabar, as pessoas não vão mudar, as pessoas não vão melhorar, o mundo vai continuar sendo o que é. Quem vai ter mudado sou eu e a minha perspectiva. Sou eu e a minha visão. Não é? As pessoas não vão mudar. Quando a gente fala até para os dependentes químicos, o mundo não vai parar com as suas rotinas porque você precisa parar de usar droga. O alcoólatra, o alcoólico, as festas não vão parar de ter álcool porque ele não pode beber. O mercado não vai deixar de vender álcool porque ele tem que parar de beber. Né?
enfim, ele vai ter que se adaptar a esse mundo e entender que aquilo não dá para ele. Então ele vai ter que tomar para si essa responsabilidade. O Evangelho segundo o Espiritismo deixa muito claro isso, na questão quando ele fala do dever. Temos que separar o que é dever de virtude. Aquelas pessoas que receberam talento, eles tiveram um dever de cumprir com aquilo que o chefe mandou, porque eles eram contratados dele. Se colocaram na condição de trabalhar para aquele senhor. Então eles tinham que cumprir aquela missão. Só que assim, eles poderiam ter produzido, rendido 50%, 25%. Os competentes dobraram. Por quê? Assumiram o dever e colocaram suas virtudes em ação. Ou então eles fizeram além do dever. O dever era ter cuidado dos talentos, produzido alguma coisa. Se eles tivessem ganhado cada um, eu tinha 5, quando estou entregando 6, eu tinha 2, estou entregando 3, já seria uma grande conquista, mas eles dobraram. Ou seja, fizeram com excelência, com competência. Então o dever é aquilo que eu assumo que eu tenho que fazer. E tenho que fazer direito. A virtude é quando eu faço além do dever. Pagar as contas, ser um bom profissional, ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom funcionário, um bom espírita, uma vez assumido aquele compromisso, é dever nosso cumprir. Onde está a virtude? Quando eu faço além do dever. Quando eu faço aquilo com um grau de excelência. Certo? E aí esse servo preguiçoso tentou manipular o seu senhor, colocando a responsabilidade sobre o comportamento dele. Né? Hoje é muito comum a gente mais reagir do que agir. Esse servo aqui, o último, reagiu pelo medo. Com medo de perder, com medo do Senhor, com medo de um monte de circunstâncias, enterrou o seu talento e ficou ali, como diz o meu netinho da minha esposa, de boinha. Ficou de boinha. Ficou ali sossegadinho, achando que aquilo poderia... não ganhei nada, mas também não perdi. Né? Essa é a situação do mundo hoje. Distraídos pela tecnologia, distraídos pelo consumismo, distraídos pelos confortos da vida prática do dia a dia, que são muito bons se bem utilizados, são ótimos. Eu falo assim, cartão de crédito foi uma das melhores invenções que fizeram, na minha opinião. Uber então, meu Deus do céu, como eu adoro esse serviço. Eu não tenho carro, para mim é muito bom. Né? Outras tecnologias, você pedir uma pizza pelo WhatsApp, você poder pagar uma conta sem pegar aquelas filas gigantescas que a gente pegava antigamente, tudo isso é ótimo. Mas tudo isso está, estamos utilizando mal essas ferramentas e nos distraindo com 500 stories de Facebook, com 500 status de WhatsApp, com videozinhos engraçados a todo momento, com piadinhas a todo momento. Ou seja, qual foi o último livro edificante que lemos, o texto edificante que lemos, o jornal do dia, quando lemos pela última vez 2 ou 3 matérias pelo menos, né? Uma revista com informações sobre o nosso cotidiano, né? A Mídia Mente, não sei o que, ok, então leia para saber se a Mídia Mente, compare, leia 2, 3 jornais, veja a diferença de um para o outro e verifique quem pode estar mentindo, mas estude, né? Se contextualize. Então, estamos reagindo mais do que agindo. Reagir que significa o quê? Usar o sistema límbico do nosso cérebro animal ainda. Os animais são assim. Eles agem ou por fuga ou por ataque em relação ao medo. Com medo, ou eu me escondo, ou eu ataco ferozmente. Nós, seres humanos, temos uma coisa que eles não têm, chamada inteligência racional, consciência. E para que serve isso? Para, em todas as situações, menearmos e pensarmos na melhor forma de resolver. É óbvio que nosso cérebro racional é muito mais jovem que nossos cérebros animais. Nós estamos ainda aprendendo a ser racionais, aprendendo a ser assertivos, aprendendo a usar nossa inteligência, a desenvolvê-la. Somos muito jovens ainda, neurologicamente falando, com o cérebro racional. Então é mais fácil reagir emocionalmente, porque o nosso cérebro, nosso sistema límbico, o neocórtex e o córtex são mais antigos, porque o neocórtex, de novo, essa região aqui de cima, onde nós desenvolvemos nosso raciocínio, é muito jovem. Então, nosso aprendizado animal é muito mais forte ainda que o humano, vamos colocar dessa forma. Então, por isso que nós precisamos cada vez mais nos autoconhecer, praticar o autoconhecimento, praticar a assertividade, estudar, para evoluir, para que nós tenhamos menos reações e mais ações. Tá? Diante da postura do último servo, o Senhor respondeu:
Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que eu voltasse e recebesse de volta com juros. Veja, ele entregou os talentos para todos, mas não disse como eles deveriam trabalhar. Se esse cara aqui tivesse pegado um talento aplicado na bolsa de valores, aplicado na poupança, né, ou um fundo de investimento qualquer, tivesse rendido alguma coisa, mesmo sem ter feito nada, não estou afim, vou pegar, estudar a melhor aplicação, um fundo de investimento, vou colocar lá, para render juros pelo menos. Já teria sido ótimo. Já teria sido ótimo. Então o Senhor não exigiu como fazer, perceberam? Em nenhum momento o Senhor pede como fazer. Ele só queria que fosse feito, de acordo com a capacidade de cada um. E por último, o que ele fala aqui? Tirem o talento dele, entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas quem não tem, até o que não tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. 2 pontos aqui. O que tem 10 ficou com mais. Que injustiça. O cara já tinha, Deus está dando mais para ele do que ele já tinha. Sabe aquela velha história que a gente costuma dizer no dia a dia? Se você quer que alguma coisa seja bem feita, dê a alguém ocupado. Se você quer que alguma coisa seja bem feita, dê para alguém que está ocupado. Porque aquela pessoa que está ocupada, o valor que tem meia hora para ela, 15 minutos, 20 minutos, a cabeça dela está funcionando tão assim, trabalha tanto, com tantas coisas para fazer. Não estou falando que a pessoa que assume um monte de responsabilidade, que é colocando o peso do mundo nas costas e fica cansado, estressado, com burnout e outras síndromes aí por excesso de trabalho. Estou falando de pessoas que produzem, né, com certa eficiência e eficácia. Eficiência é fazer aquilo que é correto. Eficácia é fazer aquilo que é correto e render muito mais. Né? Fazer um arroz bem feito é eficiência, é eficácia, é eficiência. E eficácia é você fazer um arroz com cebola, um arroz com cenoura, um arroz com ervilha. Percebe a diferença? É fazer algo melhor ainda. Né? Então vejam, ele pegou de 1, passou porque tinha 10, ou seja, porque tinha 10, se ele deu conta de 5, dá conta de 1. Quantas pessoas a gente inveja e fica, como eu falei no começo, tem algumas pessoas que estão em certas posições por questões até corruptas, né, por posições de financeira, de cargos por questões corruptas. Sim, a gente sabe disso, mas muitos não. Muitos estão na posição que estão porque mereceram, né, em bons empregos, em boas condições espirituais, em boas posições no centro espírita, em boas posições referente à família e os parentes, porque mereceram, se esforçaram. Então essas pessoas sabem o valor do tempo. Né? O preguiçoso, o acomodado, ele não sabe o valor do tempo, porque o tempo para ele de 10 minutos ou 1 hora, tanto faz, ele não vai fazer nada mesmo. Né? E quando ele fala choro e ranger de dentes, não é porque o Senhor está se vingando dele. Muito pelo contrário. É que naturalmente o choro e o ranger de dentes vão vir por consequência da nossa consciência nos cobrando. Quando a nossa consciência nos cobrar diante de alguma situação daquilo que deveríamos ter feito e não fizemos, ou o que fizemos errado, mesmo sabendo que poderíamos ter feito diferente, se eu não sabia, tudo bem, errei. Puxa vida, errei. Errei e está errado, vamos tentar fazer diferente. Agora, se eu tinha informação de como fazer diferente e nem tentei fazer daquela forma, então meu erro é maior. Percebe? Então, esse choro e ranger de dentes será o quê? O choro. A lamentação, o choro representa o quê? A lamentação, a angústia, a depressão de ter errado, de ter feito alguma coisa que não deveria ou deixado de fazer. O ranger de dentes é a revolta, é a raiva que bate de nós mesmos, de alguma circunstância, por alguma consequência que nós tivemos. E isso vai acontecer, sim, se nós não fizermos aquilo que devemos fazer. Né? Aquilo por nós e pelo outro. Certo? Então, vamos avaliar as conquistas já realizadas. Vamos avaliar o que fizemos de bom. Vamos avaliar o que não deu certo. Se nós erramos no passado, ótimo que erramos. Que pior que o erro, pior do que fazer errado, é a indiferença e a omissão. É o pior egoísmo que existe. É quando somos indiferentes e omissos diante de circunstâncias por nós e pelos outros que poderíamos ter feito e não fizemos. Se eu fiz uma boa intenção, falei uma coisa no momento errado, disse que não deveria, ou então fiz o que não deveria, ok, vou aprender, vou entender o que aconteceu ali, que tipo de sentimento me motivou a fazer aquilo. Mas tentei fazer alguma coisa.
E vou me acertando. A ideia também é errando e melhorando. Não é só errando. Eu estou tentando, vale a minha boa intenção. Chega uma hora que a boa intenção não dá. Então, se eu estou errando muito, é hora de eu parar e avaliar. Peraí, estou dando murro em ponta de faca. Não é hora de parar e rever essa situação? Como a gente falou lá atrás, né? Então, e vamos também, assumindo a nossa responsabilidade, delegando ao outro a dele também. Eu não posso cobrar das pessoas que elas deem o retorno emocional que eu estou esperando, a expectativa que eu estou esperando, o reconhecimento que eu espero. O que eu tenho que cobrar do outro é a sua responsabilidade. Você, como marido, como esposa, como filho, como funcionário, como espírita, como cristão, tem a sua responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade dentro desse contexto e qual é a responsabilidade do outro? Ô fulano, levanta, vamos trabalhar, vamos cuidar das suas coisas, vamos cuidar da sua casa, vai para a escola, cuida da sua casa. Ô fulano, entrega o trabalho que você se comprometeu, cumpra o seu horário. Leia os livros que o instrutor dos cursos te pediu, leia aquele trecho pelo menos, cumpra o seu dever. E aí não haverá choro, ranger de dentes, porque a sua consciência te eximirá. A parábola dos talentos traz mais ou menos isso. E como mensagem final, eu volto àquilo que eu disse no começo. O mundo precisa dos nossos talentos. O mundo precisa das nossas competências. O mundo não precisa dos nossos defeitos. Guardemos nossos defeitos para nós e trabalhemos eles. Se não estamos conseguindo sozinhos, peçamos ajuda, adquiramos conhecimento, leamos livros, vídeos, busquemos uma terapia, um tratamento espiritual, um amigo para conversar. Hoje recursos não faltam. E quando nós queremos, eles não faltam mais ainda, né? Então, e o mundo precisa dos nossos talentos. Seja qual for o seu talento, seja qual for a sua habilidade, busque em você aquilo que você é bom e leve para os outros. E leve para quem precisa. Desenvolva os seus potenciais. Busque realizar os seus sonhos. Busque em você aquilo que hoje te faria feliz e te faria progredir. Não apenas uma coisa que traga uma felicidade momentânea, uma alegria de momento, que são importantes para aliviar a tensão do dia a dia, o estresse, mas que servem só para aquele momento. Mas aquela alegria, aquela felicidade das coisas que vão te trazer resultado a longo prazo, que uma vez que você conquistou, uma vez que você adquiriu, ninguém consegue tirar de você. Isso muitas vezes é o seu conhecimento, o seu desenvolvimento interior. E se desenvolver interiormente, mudando a sua característica, a sua personalidade, com certeza você, eu, seremos muito mais felizes e faremos as pessoas e o mundo à nossa volta mais felizes em um lugar melhor também. Utilizemos nossos talentos e um feliz 2021 para todos, com muita paz.